trabalho com a nossa raiva. Raiva é algo natural, raiva é algo que não pode ser nem escondido, nem ao mesmo tempo também lançado em cima do outro num gesto intempestivo e agressivo. Lembrar, e talvez seja o nosso fio condutor durante toda a exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, no capítulo 9. Aliás, lá que está a mensagem sobre a cólera. Bem-aventurados os mansos, da bem-aventurança crística, fala que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O primeiro movimento nosso é de trazer e construir a paz no nosso coração. Nos tornarmos brandos, mansos, pacíficos. Como fazer isso? Destruindo, não, desconfigurando e desarmando o nosso orgulho. Porque também, lá no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a raiva e a cólera aparecem porque nós nos sentimos atacados, orgulho ferido. Porque nós acreditamos que temos merecimento dentro da nossa vivência como encarnados e outro aponta o dedo na nossa cara falando que a gente não tem essa autoridade toda. E aí nós retornamos para o outro num gesto intempestivo, colérico, agressivo, quando não temos coragem de agredir a pessoa ou verbalmente ou fisicamente, começamos a fazer ironia, críticas mordazes, um humor que fere a outra criatura, atacando ela pelas costas. Então o exercício hoje é bem difícil, porque a raiva todos nós temos, mas socialmente a raiva não é algo tão desejado, não é um valor que as pessoas acreditam que seja muito valorizado, principalmente dentro de um grupamento espírita. Imagine aí na tela mental de vocês, alguém dentro de uma casa espírita perde a paciência e quebra algum objeto lá. Óbvio que todo aquele grupo vai logo retirar essa pessoa de cena. Mesmo que fale que vai atuar com caridade, com carinho com ele, vai colocar o nome dele na reunião de obsessão, vai fazer diversas formas para conter essa criatura, acreditando que ele está perturbado. E não, muitas vezes ele está perturbado por ele mesmo. A emoção doentia dele que se extravasa, porque ele se sente ofendido com alguma coisa. Então, a não aceitação da emoção raiva dentro de ambientes religiosos. Ao mesmo tempo, em termos gerais, também na sociedade não é aceito a raiva em determinados pontos, mas muitas vezes é bem valorizada também. Aquele ser que expressa a raiva colocando limite nos outros. Ah, esse aqui é meu direito, você não coloca a mão, se você colocar a mão, eu faço tal e tal coisa. São seres que são vistos como um poder, né? Detentores de algum poder. Um poder a partir da violência e da agressividade. Ah, olha como aquela pessoa consegue se colocar tão bem diante da vida, não. Ele está colocando como alguém agressivo, alguém que não quer compartilhar com outras pessoas, não quer, muitas vezes, ser indulgente com outras criaturas. Então nós navegamos dentro dessa emoção da raiva, muitas vezes de forma ambígua, porque nós temos prazer de sermos raivosos também em determinados momentos. Nós gostamos dessa emoção de movimento, dessa emoção que dinamiza a vida. Então é bem difícil olhar para dentro de nós e tentar trabalhar essa raiva. Ou nós negamos a raiva, ou nós projetamos a raiva com tanta força e tanta agressividade que destruímos tudo em nosso entorno. É o raio da morte, né, como diz o Espírito Emmanuel. Então nós vamos ter que fazer um processo de leitura dessa nossa raiva existente para que ela possa ser dinamizada num processo natural, tranquilo. Lembrar que a dinamização da raiva foi feita por Paulo e por Pedro. Eles tiveram condições, olhando as suas dificuldades interiores, olhando que eles exigiam da vida algo que a vida não podia dar para eles, eles conseguiram direcionar essa energia para um campo de positividade, para um campo de trabalho consciente, de harmonia para a sua alma. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Nós vamos ter que pensar sobre nossa presença no planeta Terra, nós vamos ter que pensar o que nós gostaríamos de trabalhar por dentro, nós vamos ter que criar mentalmente um objetivo. Qual é o meu objetivo frequentando reuniões espíritas? Qual que é o meu objetivo trabalhando em prol do meu desenvolvimento pessoal? O que eu quero almejar? O que eu quero desenvolver? Eu estou fazendo uma proposta agora, tem sempre essas propostas de autoconhecimento, né? Tem uma que chama SWOT, e você trabalha suas fraquezas e seus pontos fortes. Aí eu vou dedicar pelo menos um mês para trabalhar minha raiva. Eu vou observar como a minha raiva se expressa em pequenos momentos da minha vida. Uma fala sem paciência, um processo de intemperança com alguma criatura,
um processo em que eu quero distanciamento, me afastar de tal companheiro, porque eu acho complicado a convivência com ele, eu fico em duelo mental com ele. Lembrar também, a expressão da raiva se dá de diversas formas, em diversas dimensões, em diversas gradações. É como se fosse um termômetro, né? A cólera talvez seja o ponto mais alto, mais quente de todo esse espectro chamado raiva. Porque a cólera eu não estou ligando para nada, é um dia de fúria, eu quebro tudo, destruo tudo e todo mundo tem que maturar que eu tenho direito a fazer isso. É um direito meu, as pessoas me machucaram, eu vou retornar. Então lembrar, a grande base estrutural de toda a raiva é com certeza a lei de conservação. A lei de conservação é, eu preciso me defender, eu preciso me manter aqui, ó, com uma cerquinha que me permita que as pessoas não me ataquem e não me destruam. E aí eu sempre leio a vida nesse padrão do duelo, da reação, da reatividade. Se a pessoa fala algo comigo, eu penso algo para reagir. Se a pessoa fez algo comigo, eu já penso logo uma desforra, um processo de afastamento. E aí nós vamos ter que sair dessas estruturas que a gente conquistou nos reinos animais ou trabalhar elas de uma forma mais dinâmica e mais inclusiva. Entender que a outra pessoa tem todo um mundo interno e entender que a outra pessoa se expressa da forma como ela dá conta. Entender o grau de evolução, o grau de entendimento do outro que está do meu lado. Compreender melhor a minha presença no planeta Terra e compreender que eu estou no planeta Terra para ofertar nesse convívio interpessoal o melhor das minhas possibilidades. Não é para ficar vivendo em raiva, né? Enfesado, como diz também o termo. Aí lembrar que é bom para nossa leitura depois o artigo da Revista Espírita, O Poder da Vontade sobre as Paixões, porque o companheiro, o jovem que está lá nesse artigo de Allan Kardec é alguém extremamente enfesado. Alguém extremamente enfesado que busca um certo dia até bater na mãe. Só que aí ele começa a cair na real, ó, isso aqui não está certo comigo não. Kardec dá de presente o Livro dos Espíritos para esse companheiro, ele faz a leitura e estuda dedicadamente. Em 2 ou 3 meses ele consegue, no mínimo, dominar a sua raiva, transformar essa energia em uma outra coisa do que está acontecendo. Porque a qualquer contratempo dentro do lar, ele, estimulado, ele quebrava tudo, ele destruía tudo. Mas com a leitura de O Livro dos Espíritos, ele compreendeu que ele era um espírito. E um espírito que podia utilizar da sua vontade dentro dessas manifestações coléricas, porque estava vendo que era improdutivo para ele esse tipo de vivência no planeta Terra. E aí o relato dele é que depois de 2 ou 3 meses, a raiva se apossava dele por dentro, mas ele conseguia fazer o sangue fluir e refluir por dentro e não atacar outra pessoa que estava do lado. Nós vamos ter que ter esse poder da vontade sobre as nossas paixões, sobre a cólera e a raiva que a gente está falando aqui agora. Para isso a gente vai ter que conhecer como nós funcionamos por dentro em emoções, sentimentos e dos nossos pensamentos. Abrir o nosso campo, né, a um trabalho interno, mas ao mesmo tempo também com o auxílio dos bons amigos espirituais, porque nos nossos momentos de raiva, apesar do nosso estado de loucura transitória, os amigos espirituais vivem por nós, para que a gente passe pelas provas de uma forma, no mínimo, que haja aprendizado. Paulo de Tarso passa por diversos processos de raiva e aprende com os processos da raiva. Nós não podemos, então, negar essa energia forte que movimenta e faz que a gente decida coisas na nossa vida, porque a raiva tem essa possibilidade maior. Ela faz com que a gente amplie os nossos horizontes e a gente fala, isso eu não quero para a minha vida. O problema é como nós manifestamos essa raiva e como nos colocamos dentro da vida. Mas isso eu não quero, isso realmente não está no campo das minhas condições aqui nessa existência planetária. Então eu vou escolher outras coisas. Posso escolher de forma ordenada, tranquila, pondo limites nas relações de forma carinhosa. Ou posso escolher quebrando tudo, destruindo relacionamentos, destruindo o outro que está do meu lado. Então, primeiro ponto também, outro ponto a gente destacado pela gente não é o outro que me faz passar raiva, mas eu que tenho a raiva e passo a raiva porque sou estimulado. Sou estimulado pelo fora? Com certeza. Mas eu manifesto essa raiva porque eu tenho a raiva dentro de mim. A raiva é algo por dentro de se sentir machucado, o ego ferido. O ego ferido, muitas vezes, extremamente sensível. Muitas vezes cheio de marcas morais, cheio de traumas de vidas anteriores também. E aí nós vamos ter que trabalhar esses traumas das vidas anteriores, esses processos de culpa, esses processos de autoalienação, esses processos de sensibilidade em excesso.
nesse processo, nessa nova leitura de compreensão e tolerância com as outras criaturas que estão do nosso lado na caminhada evolutiva dentro desse planeta. Compreensão e tolerância, talvez algo que falte nos dias de hoje. Compreensão e tolerância é olhar o outro nos termos do outro, não nos meus termos. Olhar o outro e aceitar o outro da forma como ele é. Olhar o outro e aceitar que ele dá conta daquilo mesmo. Então não exigir dele coisas que ele não pode ofertar. Porque se ele toca indutivamente e me faz passar raiva, é porque eu que não estou me apropriando das lentes adequadas para olhar o mundo. Um olhar mais amoroso e bom. Então, relembrando, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas virtudes que se contrapõem ao campo da raiva. A brandura, né? A brandura é uma delas. A mansidão. A mansidão também é uma delas. Também, como diz o título também, os pacificadores. Eu construo a mansidão e o equilíbrio interior e eu projeto para fora como alguém que pacifica a vida. O Pedro foi assim. O Pedro corta a orelha do mal, mas ao mesmo tempo ele aprende com esses gestos intempestivos e ele vai, né, modulando, não é mais tempestade por dentro. Não é tempestade nem paradeza, mas é um movimento de uma marola suave, normal, equilibrada, natural. E aí o Pedro se torna um conciliador de criaturas porque entende os desafios da raiva, entende o quanto a raiva faz com que a gente perca bons amigos e ao mesmo tempo boas oportunidades de crescimento e harmonia para a nossa alma. Então não fique muito aprisionado à sua raiva, mas compreenda a sua raiva e trabalhe a sua raiva. Sempre. Né? Não é fingir que não tem raiva. Como eu falei, nos meios religiosos a gente tende a nos enganar falando que a gente não tem raiva. Nós temos raiva, sim. Muitas vezes muita raiva. Raiva de não termos certas coisas, raiva de não termos nos colocado de forma apropriada em determinadas situações, raivas baseadas em frustração, baixa estima, raivas baseadas no medo profundo de vivenciar certas coisas dentro da vida. E aí nós vamos ter que abrir esse campo, né? Abrir esse campo para pensar um pouco mais sobre isso. É isso que me proponho no dia de hoje, começando com o conceito de raiva de dicionário mesmo. Porque eu acho que a raiva vivenciada, eu acho que talvez seja comum a todos, e nós sabemos os inconvenientes orgânicos que a raiva nos traz. A raiva faz com que o nosso coração se acelere mais um pouco, a pressão suba, que nós tenhamos diversas dificuldades orgânicas, muitos têm problema no campo intestinal. Depois também de um acesso de cólera, de raiva, de fúria, a pessoa às vezes fica até de cama, né? Porque gasta muita energia, porque, como eu falei, vinculado ao princípio, a lei de conservação. O princípio da lei de conservação é você me ataca, eu ataco de novo e com muito mais força para te destruir. É isso, é assim que funciona. A lei de sobrevivência, a lei da selva, como eles diziam. E na lei da selva eu gasto energia, muita energia. O corpo se utiliza de diversos recursos energéticos para atacar o outro que está do lado. Então, essas dificuldades orgânicas nós já compreendemos. Compreendendo as dificuldades orgânicas, vamos tentar trabalhar a nossa base, né? O por dentro, para que não haja mais que a gente possa dinamizar esse campo reativo para não seja tão explosivo, tão destrutivo, né? Conceito, acesso de fúria. A fúria, a cólera são as expressões máximas desse conceito chamado raiva. Arrebatamento violento, porque a emoção, como eu disse, é uma emoção, algo instantâneo, algo, né? Assim, né? Eu sou tocado, acontece alguma coisa fora, eu já reajo de forma imediata. Já quero avançar para outra pessoa, já quero falar algo que machuque ela. E aí nós vamos fazendo um treinamento para mudar esse campo de reações. Cólera, ira, sentimento de irritação, agressividade, rancor ou frustração motivada por um arrependimento, que grande parte das raivas que nós temos é porque nós somos seres frustrados. Não aconteceu da forma como eu gostaria que acontecesse. A pessoa não me observa, me vê e me respeita da forma como eu gostaria que ela me respeitasse. Injustiça ou rejeição sofridas, etc. Aversão em relação a algo ou alguém. Horror, ojeriza. Que acaba gerando esses processos de distanciamento também. Quando a gente quer negar a nossa raiva, nós nos distanciamos do objeto que nos causa raiva, ou da pessoa, da circunstância que nos causa raiva. É uma estratégia de primeiro momento, mas eu vou ter que começar a trabalhar essa dificuldade por dentro de mim. Lembra-se que Paulo, para trabalhar a raiva dele, ele ficou anos e anos no deserto. Anos e anos lá na tecelagem. Só nisso aí eu lembro que são 6 anos, tem até mais. Eu acho que completa até os 7, se bobear.
Por quê? Necessidade de reflexão, necessidade de se compreender, necessidade de abordagem em outro tipo de leitura de vida, e a gente tem que lembrar do ponto de vista do Evangelho segundo o Espiritismo. O ponto de vista do Evangelho segundo o Espiritismo é, agora que nós conhecemos a doutrina espírita, nós temos que olhar a vida com outros olhos. Não olhar mais da matéria, mas o olhar que se expressa num olhar mais espiritualizado. Somos seres espirituais passando por uma única existência agora, mas tem outras que complementam ela e nossa permanência lá por alguns períodos no plano espiritual. É um processo de aprendizado contínuo, é um processo de transformação contínua, que é necessário autotransformação, autoaceitação e autodescobrimento. Então nós não vamos parar de trabalhar, nós não vamos parar de estudar. Até o último dia da nossa existência como encarnados no planeta Terra, nós estamos trabalhando e estudando. Essa é a perspectiva da doutrina dos Espíritos. Chegando ao plano espiritual, continuamos trabalhando. Retornamos ao plano terrestre, trabalho, 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 desenvolvimento, novas abordagens, nova leitura de vida, novas pessoas que nós encontramos, construção de bons relacionamentos, reconstrução de relacionamentos fracassados. Então, a gente tem que quebrar essa leitura negativa e destrutiva sobre a raiva e utilizar essa energia para bons propósitos, como essas outras pessoas fizeram no seu caminhar de evolução. E aí algumas camuflagens da raiva, porque, como eu falei, em meios religiosos nós camuflamos demais a raiva. Ah, raiva, André, eu não tenho raiva não, nunca tive raiva de ninguém não, não tem raiva não. Desde que eu entrei na casa espírita eu me transformei, eu não consigo ter raiva de mais nada. E aí você fica aquele modelo paz e amor. Mas será que a paz e amor são verídicas, são reais? Será que não tem algo por dentro que, se estimulado, eu acabo mostrando as minhas garrinhas? Porque a raiva acumulada, a raiva camuflada, se expressa muitas vezes de forma disfarçada até para a pessoa que está passando por ela. É um padrão inconsciente. A pessoa acredita não ter raiva, mas na fala dela ela expressa a raiva. A pessoa acredita não ter raiva, mas no contato com outra pessoa ela tira uma casquinha. São as 1000 alfinetadas da vida, que também está no capítulo 9, aliás, acho que é a página sobre paciência, né? As 1000 alfinetadas da vida que nos tiram do sério, porque muitas vezes a pessoa que não compreende de forma consciente que tem raiva, ela acaba dando essas alfinetadazinhas. E muitas vezes desestabilizando a outra criatura que está do seu lado. Então, com camuflagens que a raiva pode fazer dentro de nós, né? O primeiro é sede de justiça. Isso aí nós já vimos várias vezes nos telejornais, né? A pessoa fala, eu só quero é justiça. Na realidade, ela quer vingança. Ela quer que o outro aconteça algo muito ruim com a outra pessoa, como aconteceu com talvez um parente que tenha sido morto ou algo parecido. Na realidade, ela quer vingança. Na realidade, ela está com raiva. Na realidade, ela acredita que o mundo é injusto e, como o mundo é injusto, ela pede para que Deus possa punir aquela criatura para ela se sentir saciada no seu desejo. Então, nós temos essa sede de justiça, não só com esses telejornais, mas também em casa espírita também. Ou mesmo no nosso relacionamento interpessoal, ó, pessoa fez tal e tal coisa comigo, agora a vida retornou para ela, machucou ela doidada, ó, sabia que existia justiça divina, sabia que isso acontecia algum dia, porque a pessoa estava plantando, não é verdade? E nós não podemos nos colocar no padrão de justiceiros. Como diz a fala do Evangelho, eu de mim mesmo a ninguém julgo, né? A fala do Cristo. Eu de mim mesmo a ninguém julgo. O que tinha condições de julgar as pessoas, ó, você tá assim, não julgo ninguém. Não julgo ninguém porque as pessoas estão caminhando da forma como elas dão conta. E isso é difícil de pensar. Porque se as pessoas nos machucam, pô, ela não podia ter feito isso. E é óbvio que a leitura dela, pessoal, ela tem que pensar dessa forma, ó, eu não poderia ter feito isso, porque isso não foi legal. Mas a nossa, que está recebendo o ataque, a gente tem que pensar assim, ó, ela está no piso dela. O que ela oferta para mim, o presente que ela oferta para mim da raiva, eu retorno para ela, não quero para mim. Mas como eu faço isso? Com calma, paz e tranquilidade interior. Construção de harmonia interna. Por isso que felicidade é algo interno. Por isso que felicidade é uma construção interior, onde a pessoa acolhe aquela estrutura de raiva e depois retorna o presente, porque não me toca. Pode falar, Sandra. Eu não sei se... Opa. Não, foi sem querer. Desculpa, viu? Não, tá tranquilo, então. Então, sede de justiça é algo... De novo. Não tem problema, não. Sede de justiça. Um outro ponto também, crítica destrutiva, né?
A crítica que machuca, a crítica feita para ofender mesmo. Eu posso construir uma crítica que parece até construtiva, mas pode ser de forma a desestabilizar outra criatura, porque eu tenho raiva dela. Eu tenho raiva dela porque ela pensa de tal forma. Eu tenho raiva dela porque ela se expressa de tal forma. Eu tenho raiva dela porque eu tenho inveja dela. E aí a crítica é feita de uma forma destrutiva. Isso não quer dizer que crítica não é algo que possa auxiliar o nosso processo até no campo religioso. A crítica da ciência é normal. Ninguém leva para o campo pessoal. Quer dizer, levam sim. Finge que não levam, mas levam sim. Né? Mas no meio religioso as pessoas têm muita dificuldade com o campo da crítica. É necessária a crítica, sim. É necessário ver quando o trabalho está sendo bem feito, quando as pessoas estão se encaixando num processo de transformação. É necessária a autocrítica. Nós olharmos para dentro de nós e falávamos assim, ó, aqui eu estou melhorando como ser humano. Ali nem tanto, então vou tentar me apropriar dos recursos mais eficazes para o meu processo de transformação. Então, crítica também guarda essa raiva camuflada, né? Como eu falei, aquelas pontadinhas, né? É chutar o calcanhar, né? É morder o calcanhar lá, disfarçado, pelas costas, né? A pessoa não tem coragem de se expressar de forma direta, frente a frente, ó, não gosto de você, eu não quero conviver com você. Aí ela dá aquelas pontadinhas. Muitas vezes para a pessoa se afastar, outras vezes para magoar ela. E a gente tem que prestar atenção nisso, que a gente... É aquela fala do Pequeno Príncipe mesmo. Tô pensando, esses dias eu tô pensando muito nisso. Aquela frase do Pequeno Príncipe: você é responsável por aquele que cativas. Quem está do seu lado não está à toa. E se a pessoa está do seu lado e não está à toa, trate a pessoa com respeito, trate a pessoa com carinho. Todas as pessoas nesse mundo merecem carinho. Ah, mas ela é difícil. Ela bate de volta. Ela faz assim, ela faz assado. Ó, é hora de exercício do amor, então. É hora de pacificar meu mundo interno. Porque o grande problema da raiva é que o nosso mundo interno é um mundo conflitado, né? Um mundo em guerra. Como é um mundo em guerra, a guerra que nós temos por dentro gosta de ser lançada lá para fora. A guerra interior gosta de sair para fora para bater nos outros também. Então, cuidado com as críticas. Não esquecer da crítica. A crítica é construtiva, sim. Mas como utilizar a crítica? Está sendo pessoal? Se está sendo muito pessoal, é porque não é algo que eu quero machucar outra pessoa. Né? Ironia. A ironia é um recurso utilizado pelas pessoas muitas vezes. Não é sempre, não. As pessoas têm uma leitura como se fosse 100%. Não é 100%. É uma leitura utilizada pelas pessoas para machucar o outro de uma forma inteligente. Né? A pessoa se utiliza da sua inteligência para deixar no ar algo que acaba marcando o outro e o outro consegue perceber esse tom irônico. É algo camuflado, mas nem tão camuflado, porque aquele que consegue interpretar a ironia está vendo que o outro está sendo irônico, está vendo que é um ataque. Então, um ataque também semi-direto, eu vou pensar, não concordo muito com essa afirmação da ironia, não. Aliás, acho que as pessoas ainda não compreendem pouco esse tipo de discurso chamado ironia. Humorismo também. Humorismo é aquele que faz piadas jocosas, faz piadas desagradáveis com o outro, porque quer atacar o outro. Aí é uma forma também bem direta. Não acho que é direta. É óbvio que na leitura da pessoa ela acredita que aquilo ali não é raiva. Esse que é o grande problema. Porque o grande problema é, eu na minha caminhada evolutiva tenho que saber, isso é raiva. Isso é raiva? Como que eu vou trabalhar essa raiva? De uma forma equilibrada. Muitas vezes, como eu falei, distanciando no primeiro momento, depois retorna ao relacionamento. Mas tentar trabalhar o melhor possível por dentro de mim, reconhecendo a raiva quando ela existe. O outro ponto é a soberba, né? Soberba é, eu sou melhor que você e sou mesmo, não tô nem aí. Eu sou muito melhor que você. E aí, como eu me projeto como um ser muito melhor que o outro, eu também machuco o outro. Então, a raiva e a manifestação da raiva, seja de forma direta, seja de forma camuflada, sempre tem um resultado horroroso, né? Que é machucar outras pessoas que estão do nosso lado. É interessante que eu fico observando, tem pessoas que fazem um esforço danado porque a gente vai embora da vida delas, né? Porque utilizam dessa raiva camuflada, tocando indutivamente a todos nós, para que a gente vá embora mesmo. Aí a gente tem que fazer aquela estratégia. Vai embora por um momento, depois retorna, para auxiliar na hora que a pessoa estiver mais equilibrada. Vão pensando sobre isso aí, vão pensando nas raivas camufladas que vocês têm por dentro. As ironias, as falas mais atravessadas, né? Vamos lá. A raiva, então, tem todo o seu séquito, né? Como eu falei, é como se fosse um grande termômetro, né, de diversos energias ou emoções que representam essa raiva, e aí tem desde da mais friazinha lá, a mais quente de tudo, como eu falei, a ira, a fúria, a cólera.
Fúria. Então vamos começar com a primeira, fúria, o máximo, né? Eu bato mesmo, não ligo, eu quebro tudo, eu dou tiro, eu não tô ligando para ninguém. E a pessoa me ofendeu, ela me agrediu, ela vai pagar nessa vida mesmo, não tô nem aí. Fúria, né? Revolta também, gera um padrão de revolta também. A revolta pode ser até não tão expressa e manifesta, pode ser uma revolta interna, um padrão de rebeldia. E muitas vezes até a raiva que a gente tem pelo outro expressa numa raiva que retorna pra gente, né? Nós nos destruímos fisicamente, moralmente, ou mesmo espiritualmente, porque eu odeio o outro na realidade, e eu tô querendo atingir o outro. Conheço também os movimentos desse aí, ultimamente eu tô vendo muito desse tipo de movimento. A pessoa faz de tudo para chamar atenção. Aí eu me destruo, eu me coloco de uma forma desequilibrada, eu me coloco de uma forma quase infantil. Para quê? Para machucar o outro que está do lado. Na realidade, é a minha raiva que está agindo. Né? A minha raiva é contra mim mesmo, mas na realidade está querendo direcionar para outra pessoa também. Então é algo que fica bem difícil. A raiva de nós mesmos faz com que a gente projete uma raiva no outro, que o outro também sente também. Raiva, ressentimento. Ressentimento é outra raiva. Ressentimento é complexo, que é uma raiva mais ou menos que a gente mantém no tempo e quando estimulada ela sobe, né? É assim, né? Vai mantendo, tá lá a sementinha dentro da gente, a pessoa apareceu, puf, subiu. Sumiu, voltou. Apareceu, subiu de novo. Nós reagimos de novo. Ressentimento, raiva, exasperação. Exasperação. Nós temos raiva de uma pessoa, tudo que ela fala a gente contradiz. Não, você não trata nada, não. Não precisa fazer isso não, que eu não tô querendo nada. Exasperação. A gente tá sempre exasperado com a pessoa. Indignação. Indignados. A energia da indignação serve para muita coisa produtiva também. Mas nós temos que pensar que muitas vezes também serve para machucar as pessoas também. O indignado sente também aquela sensação do senso de justiça, do senso de vingança, né? Não é nem justiça, é de vingança. Eu posso exigir do outro porque o outro está me machucando. Então também tomar cuidado com esse espectro da famosa da emoção da raiva. O vexame, a acrimônia, a animosidade, o aborrecimento, fica sempre aborrecido quando vê a pessoa porque está com raiva dela. Né? Na realidade ela está morrendo de raiva, aí sempre que encontra faz muxoxo, se isola, não está querendo compartilhar nem nada, não está querendo... E aí a gente vê que no trabalho das nossas relações nós temos que ser muito francos, honestos e abertos, né? Falar o que estamos sentindo, mas não na hora. É óbvio, quando a gente está dentro dessa energia da raiva, a gente tem a propensão a lançar para o outro de uma forma intempestiva e não ligando para nada. E aí, uma das estratégias para o trabalho da raiva é dê tempo ao tempo. Saiba se distanciar. Saiba dar uma voltinha lá fora, saiba dar uma voltinha no shopping, saiba fazer um exercício físico. Para quê? Para não ficar atacando as pessoas. Aborrecimento, irritabilidade, hostilidade. E talvez no extremo, ódio e violência patológico. Né? Muitos são violentos fisicamente ou verbalmente. Também aí chega a um padrão de autodestrutividade. Então a gente aprendeu também que a raiva tem uma ligação direta então com a lei de destruição também. Porque nós somos agentes da lei de destruição e nós projetamos essa raiva destruindo relacionamentos, destruindo muitas vezes estruturas até de matéria até, né? Então é algo também que a gente vai ter que pensar. Como nós nos colocamos na vida, se nós queremos destruir os relacionamentos ou construir laços diferentes. Aí quando a gente entra na casa espírita, a gente vai ter que, no mínimo, abrandar os nossos sentimentos, pensamentos e emoções. Como eu disse, a leitura social dessa emoção chamada raiva é dois campos de opostos, né? Ou ela é muito valorizada e aceita, nossa, esse não leva desaforo para casa, eu gosto desse menino, ele se projeta mesmo, ele é poderoso, a pessoa falou, ele dá de volta, ele não segura nada. Bacana isso, tem personalidade, a palavra que está me fugindo. As pessoas no mundo falam, esse tem personalidade, será? Será que tem personalidade? Será que ele sabe se colocar mesmo? Será que não é algo extremamente mal trabalhado, essa manifestação de raiva tão aberta assim? Porque, na realidade, o interessante é o ponto de equilíbrio, o ponto do meio. Nem essa manifestação de valorização da raiva, nem mesmo a questão da contenção. Não, na contenção não, da repressão. A repressão da raiva dentro da casa espírita, por exemplo. Eu não tenho raiva de ninguém na casa espírita, eu convivo bem com todas as criaturas. E não é verdade isso. Nós temos desafios dentro da casa espírita, nós temos dificuldades dentro do trabalho voluntário, nós temos dificuldades com outras pessoas.
Há grupos pequenos que a gente tem dificuldade com a pessoa que está do lado. Que tem sempre esses jogos, né, como é que a casa religiosa não aceita muito bem a raiva direta, tem sempre essas ironias, esses processos, esses processos de desestabilização, esses processos de cutucar o outro, né, cutucar o outro para que ele fique instável. E aí nós vamos ter que também ler isso quando a gente estiver fazendo. Eu não fiz nada. A gente tem também, gostamos de nos justificar, de nos desculpar. Nós temos que ter já a franqueza de falar, realmente isso em mim é desagradável. E se é desagradável, eu vou trabalhar isso. Emoção que desperta sentimentos antagônicos nas pessoas entre a valorização e a repulsa. Em certas situações, ou meios culturais, em especial religiosos, ela é sinônimo de descontrole. Como eu falei, se você quebra alguma coisa na casa espírita, apela lá, fala uns palavrões na casa espírita, está perturbado. Vamos botar o nome dele na reunião de obsessão. É óbvio que a manifestação da raiva está totalmente equivocada, mas será que não houve motivo para a manifestação dessa raiva? É isso que a gente tem que pensar também. Se provocados, porque tem sempre alguém que provoca também, que também tem dificuldade. Mas aí é outro assunto. O que nos diz respeito é por que eu me sinto atingido por determinada pessoa? Por que a pessoa fala determinadas coisas, se coloca de determinada forma, que me agride interiormente? Para que eu possa, agora, estabilizar esse movimento da minha alma. Em certas situações ou meios culturais, em especial religiosos, ela é sinônimo de descontrole. Em geral, a raiva é aceita e até valorizada por parecer o oposto da passividade e da permissividade. Vou me utilizar como exemplo, porque essa raiva eu trabalho desde que eu sou criança, né? Vou me utilizar como exemplo, vou colocar. Em meios religiosos, quando eu estava mais novo, era sempre castrado em termos de raiva. Não era aceito esse tipo de comportamento dentro da casa. Né? É óbvio que não deveria ser aceito, mas deveria ser acolhido, trabalhado. Porque acaba que fica algo muito mal resolvido para a pessoa não sabe como que ela faz. E aí, quando você não tem um espaço, um determinado local, para expressar essa raiva de forma equilibrada, o que acontece? A gente toma o caminho oposto, o polo oposto, qual que é? Nós guardamos dentro de nós e construímos uma imagem até de bonzinho. Na realidade, nós não somos bonzinhos, nós estamos incomodados com diversas coisas que acontecem lá no campo do coletivo. Só que nós não temos força interior, nem virtudes adequadas para expressar o que nos incomoda, para que essa dinamização aconteça e nos gere essas expressões mais intensas da raiva. Por exemplo, fico incomodado com determinada tarefa numa casa espírita que está funcionando de tal e tal forma. Eu posso guardar, que nem o copinho, né, que vai enchendo, e entornar tudo. E falar, vocês só fazem tudo errado também, vocês querem que isso aqui dá de jeito, de jeito. E aí você machuca várias pessoas. Mas você pode, no movimento normal, o nós está achando que está muito produtivo isso aqui não. Será que a gente podia reunir para pensar bem, melhor, uma dinâmica melhor? E aí a gente vai trabalhando essa raiva. Porque a gente não vai se sentindo frustrado por não ter voz, por não expressar o que está vendo e compreendendo. Então, processo de diálogo constante. Aliás, diálogo constante talvez seja um bom exercício para evitar esses acessos de fúria e de ira. Porque o diálogo constante, você coloca, você se abre para a pessoa se abre para você, vocês vão criando um acordo, né? Um acordo entre duas pessoas, um acordo coletivo. Em geral, a raiva é aceita e até valorizada por parecer o oposto da passividade e da permissividade. É outro ponto também. Os chefes, né? Hoje em dia, no Brasil, principalmente, a gente tem muito chefe, né? Não tem líder, tem chefe. Né? O chefe é raivoso, cara de bravo, exigente, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso aqui, né? E não funciona bem assim. E é óbvio que isso desperta raiva no subordinado. Porque é algo de cima para baixo, é algo ofensivo, é algo que machuca. E aí nós vamos ter que aprender a lidar também com essas dimensões de poder. E é interessante que quando um ser que trabalha a raiva no padrão de mando, né, e desmandos, né, acaba gerando e despertando raiva no outro, né, também. Você vê que a energia raivosa vai circulando dos dois lados. Eu tenho uma energia raivosa, acabo projetando no outro também o mesmo tipo de emoção e sentimento, lembrar desses tipos de vinculações. Por isso que construir um mundo interno pacificado permite que a gente saia dessa dinâmica e acolha todos esses raivosos, transformando a energia da raiva numa energia de paz, o que é difícil demais.
É um processo de transmutação, né? Nós transmutamos a raiva do outro lançado em nós em uma energia de paz e de amor, de tranquilidade e harmonia. Como? Compreensão, tolerância, fraternidade, solidariedade, já primórdios do desenvolvimento do pleno amor. Base da raiva é o medo e a insegurança, né? Aliás, está casadinha com medo. Eu me sinto atingido porque eu acho que eu fui atacado. E porque eu acho que eu fui atacado, eu fico com medo. Eu fico com medo, eu posso esconder, mas ao mesmo tempo também eu posso projetar raiva e sentar a pancada no outro que tá lá fora. É isso, é um processo de escolha também. Escolha em que base? Nas bases que eu construí durante toda a minha existência, óbvio. A reação só tem um piso, né? O piso inicial. O piso inicial é o que eu construí durante a vida. Por isso que nós fazemos esse exercício em Casa Espírita. Toda semana assistimos reuniões de estudo, falando de tais e tais coisas. Todas as semanas fazemos um trabalho voluntário. Para quê? Para ir criando automatismo, um hábito positivo, um hábito de reação espontânea mais no campo do amor do que no campo da dificuldade. Um hábito de olhar para dentro com mais franqueza, não mentindo do que tem por dentro, mas abrindo o campo mental para que os espíritos superiores possam nos auxiliar nessas dificuldades. Vou contar outro caso pessoal também. Eu sou muito raivoso, vocês não sabem, não parece não, mas eu sou raivosaço. Tenho muita raiva, já quebrei muita coisa quando era criança. Não, quebrava óculos, então já quebrei uns 35 óculos. Nunca era o que tinha na mão. Primeiro não batia nos outros, quebrava o óculos e jogava fora. Né? Eu jogava os treinos na parede, já lá rasguei o livro do Emmanuel. O Emmanuel toda de vez me mandava mensagem repetida. Eu falei, Emmanuel, você tá muito chato. Eu rasguei o pão nosso. Meu pão nosso aqui é até no espiral. Eu recuperei ele, mas ele foi rasgado na mão, né? Porque eu sou um cara raivoso. Aí eu sonho, nos sonhos, né? Conversando com as pessoas e sonhando. No sonho, a raiva aparece para mim como um grande urso. No primeiro sonho que eu tive, esse grande urso, que representa a minha raiva, correu atrás de mim. Correu atrás de mim e falou, e eu tive que fugir dele, subir para cima da árvore para fugir dele. Primeiro ponto, então, eu descobri que eu tenho um urso interno, um animal sem nenhuma domesticação, que tenta atacar os outros de diversas formas, pela fala, por gestos, né? Esse urso está dentro de mim e correu atrás de mim. E eu fugia desse urso. Por quê? Porque na casa espírita não é apropriado manifestar sua raiva. Mas aí eu fiquei aprendendo, se não é apropriado manifestar a raiva, eu não posso ter raiva. E se eu não posso ter raiva, eu finjo que eu não tenho raiva. E na realidade eu tinha raiva. E aí, primeiro, então, o movimento da minha alma é descobrir, eu estou fugindo da minha raiva, mas na realidade eu tenho raiva. Segundo ponto. Segundo sonho que eu tive. Com o urso também. O urso aparece de novo. Esse urso aparece nos meus sonhos adoidados. Aí o segundo sonho que eu tive, o que acontece? O urso aparece numa vila indígena norte-americana, um sábio lá na vila indígena lá, meditando lá. E aí eu olho o urso de longe e falei, conheço esse urso, meu irmão. E eu fui para dentro da cabaninha lá, para esconder do urso. Mas é interessante que o urso bate na porta e fala assim, André, se você esconder de mim, as coisas podem ficar bem piores na sua vida. E aí eu caí na real, realmente, eu vou ter que olhar para minha raiva e trabalhar com a minha raiva. Eu não vou poder fingir mais que eu não tenho raiva. Eu não vou poder chegar num momento de cólera, de agressividade, quebrar as coisas, e depois falar, não, isso aqui foi porque o outro me atingiu. Na realidade, eles fizeram eu passar raiva. A vida é muito difícil, e eu projetei minha raiva e destruí tudo, mesmo porque os outros fizeram para ficar assim. E aí, um terceiro sonho, que aí eu vi que eu já estava trabalhando a raiva. Eu apareço numa festa e, de repente, eu tô com o urso de novo. Mas o urso tá como? O urso tá numa coleira. O urso tá numa coleira. Ele quebra algumas coisas lá. Ele faz uma baguncinha lá. Mas ele já tá na coleira. Ele já tá sendo trabalhado. Ele já tá sendo domesticado. Porque a perspectiva lá do Antigo Testamento, já em termos alegóricos, é esse, né? Da Arca de Noé. Nós trabalhamos com os animais dentro da nossa arca interna. Quais os animais você tem por dentro? Maledicência da cobra lá? A liminha, né? A fofoca? Ou a agressividade do urso? Ou outros valores de poder como o do leão, um poder excessivo e um poder muitas vezes abusivo como o do leão. Eu trabalho com esses animais internos e domestico esses animais internos no tempo, com muita paciência, com muito carinho, com muita compaixão, autocompaixão por nós mesmos, que nós não aceitamos esses animais internos, como eu falei do meu primeiro sonho. Nós não aceitamos os nossos animais, e como nós não aceitamos os nossos animais, nós rejeitamos esse processo e queremos bem distante de todos nós. E isso não é o adequado. O adequado é olharmos de frente, cara a cara, o que nós temos por dentro de nós. Eu lembrei até do 1 Coríntios. 1 Coríntios fala que nós vamos ter que deixar de ver em enigma, né? E ver de forma direta.
Ver de forma direta é também olhar para dentro de nós de forma direta, nos aceitando da forma como somos, para termos a possibilidade de construir um piso de harmonia por dentro. Base, medo e insegurança. Irritadiço, né, é mordaz e inseguro, porque a base de insegura faz com que seja sempre um ponto de ataque, né? A raiva tem disso, eu sou inseguro. Então qualquer coisa que a outra pessoa falar, tá me atacando. Se ele está me atacando, eu vou devolver, entendeu? Nesse negócio comigo não. Então eu tô sempre num estado tenso, né? Minhas relações são tensas, o meu contato com outras pessoas é tenso, porque se eu acredito que as pessoas estão sempre me atacando, eu tô guardando, né? O dele. Olha que o dele tá esperando, tá aqui comigo, aqui, tô armado. E a palavra certa é isso, eu estou armado diante da vida. E aí, o que o Cristo fala? Cristo fala estar desarmado dentro da vida. Não é estar armado, mas estar desarmado. Tanto que é o segue-passa. O segue-passa é o quê? Segue-passa é, eu estou desarmado. Fiz para você? Tá, já estou seguindo o meu caminho, estou indo para outra coisa. Desarmado tem a ver com desapego. Desapego dessa natureza corpórea para que possa valorizar a natureza espiritual. É difícil desapegar dessa estrutura corpórea. É difícil desapegar desse tipo de leitura que nós construímos em inúmeros milênios. O tipo de leitura egoísta, o tipo de leitura orgulhosa, o tipo de leitura que só quer para si, o tipo de leitura que acha que está certo em todas as condições, na sua fala, no seu pensamento, sua expressão manifesta no planeta Terra. E nós vamos ter que ir desarmando, desconstruindo essa grande bomba relógio que tem dentro de nós. Com o tempo, nós vamos conseguir. Vamos lá. Irritadiço é mordaz e inseguro, extremamente inseguro e desconfiado das pessoas. Por constituição temperamental, reagindo sempre. Então, um processo reativo sempre, sempre, sempre. Antes que seja alcançado pelas agressões que supõem lhe sejam dirigidas. Muitas vezes retorna para o outro nem mesmo ter sido atacado. Apresenta-se violento porque oculta o transtorno íntimo, empurrando para longe os perigos que imagina estariam ameaçando. E aí uma emoção como a raiva tem a capacidade de destruir relacionamentos e afastar as pessoas da nossa vida. É o primeiro grande problema dessa emoção da raiva. As pessoas se afastam de nós e muitas vezes nunca mais nós temos a oportunidade de conviver com ela nessa existência. Muitas vezes nós vamos ter que fazer um movimento também de pedido de perdão, de desculpas. E aí a gente vai ter que olhar para isso. Alguma hora, pelo menos. Né? Vamos lá. É um processo, então, que todos nós temos raivas. E todos nós não vamos poder nos esconder da raiva. Nós vamos ter que vivenciar essa raiva. Vivenciar a raiva é manifestar a raiva de forma intempestiva para o outro? Como eu já falei, hoje não. Óbvio que não. E nem é camuflar por dentro, nem é esconder por dentro. É viver de uma forma tranquila. Estou com raiva, vou dar uma volta lá fora. Isso é equilibrado. Estou com raiva, não quero conversar com você agora, eu vou esperar o tempo passar para pensar melhor sobre a situação. Estou com raiva? Vou ali no canto ali, vou fazer uma prece. Vou abrir meu campo mental para que os bons espíritos possam trabalhar comigo, me indicando diretivas saudáveis e seguras para o meu processo de crescimento espiritual. Estou com raiva, vou fazer ali uma meditação. Vou meditar um pouquinho, vou refletir sobre a minha vida. E vou refletir o quanto que eu estou equivocado nessa manifestação de raiva, mas para que eu possa transformar isso no tempo. Aí há diversos aspectos para a gente trabalhar, diversas terapias adequadas ao trabalho e à dinamização dessa raiva de uma forma mais equilibrada, mais honesta. Vivência da raiva, então. Ninguém deve envergonhar-se, porque o movimento pós-raiva muitas vezes é de vergonha. Vergonha por ter quebrado as coisas, vergonha das pessoas que estavam no entorno, vergonha de si mesmo. A vontade é de se isolar no quarto, fechar as portas e dormir o dia inteiro, para esquecer do que fez. Ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva. Fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. É normal para todos nós a raiva. O que se deve evitar são o escamoteamento dela pela dissimulação, mantendo-a intacta. Porque quando eu expresso a raiva, eu vou ter que descobrir a raiva dentro de mim também. Eu não posso pensar que a raiva é algo fora. Como eu disse, a raiva é minha. Eu tenho raiva. Não é o outro que estimulou a raiva, não é o outro que fez tal coisa. Fortaleza moral, aliás, a virtude da fortaleza moral é talvez o mais interessante para a gente adquirir na nossa caminhada, porque ser atingido por diversos petardos e duelos mentais, ou mesmo de forma manifesta pela palavra, pela atitude e comportamento do outro,
sentir o baque, é óbvio que você vai sentir o baque, mas assimilar isso e pensar diferente, refletir, dar tempo para conseguir digerir aquela bola de raiva que foi lançada para que você pudesse acolher. Aí eu vou ter que ter uma maturação do meu senso moral. Eu vou ter que amadurecer espiritualmente. Amadurecimento espiritual se dá de diversas formas. Uma delas nós estamos fazendo aqui agora, ouvindo outra pessoa falar, mas é talvez a que tem menos significado na nossa vida. O mais importante é eu pensar agora como é que funciona toda essa fala dentro da minha existência. Com quem eu fico com raiva? Em quais circunstâncias eu fico com raiva? De que forma eu fico com raiva? Para o atendente da SS Express, quando vem uma pessoa para ser atendida em determinado perfil, eu já fico sem paciência. Raiva. Raiva. Por que essa pessoa mexe comigo? Por que eu estou ficando desestabilizado depois que eu desligo o telefone? Por que eu, no meu atendimento, eu não fico muito paciente? Eu quero logo dispensar ela do telefone, fazer uma prece logo, tchau, tchau, que eu não quero aguentar você hoje, que eu não tenho paciência com você. Eu tenho que pensar sobre isso. Para que eu possa me tornar um trabalhador melhor e para que eu possa me transformar num ser humano melhor. Que é o principal. Nós temos que nos transformar em seres humanos melhores. Como? Não ligando tanto para os ataques pessoais, não colocando a existência do outro, a fala do outro, o comportamento do outro, a atitude do outro como algo pessoal contra mim. Porque, como eu falei, é uma medida reativa, porque eu mantenho o núcleo de proteção, porque eu sou inseguro e desconfiado. Eu sou inseguro, medroso, desconfiado, e aí o outro faz de determinada forma, que é dele mesmo, ele vai fazer com você e com qualquer outro, eu me sinto atingido por isso. E sentindo atingido por isso, eu tenho que dar de volta. Porque isso é um desaforo, ele ter feito isso comigo. É uma falta de respeito. Então vou ter que fazer uma leitura diferente agora. Então, evitar o escamoteamento, olhar para dentro com franqueza, com sinceridade e com muito alto amor. Porque aquele que fica assustado com essas dificuldades interiores não tem oportunidade de trabalhá-las. Fica parado, né? Administração da raiva, lá do Espírito Emmanuel, do livro Consolador. Como entender o sentimento da cólera? Os trâmites da vida humana. A cólera não resolve os problemas evolutivos. É óbvio que a cólera não resolve. Não é uma projeção enérgica para fora, agressiva, que vai resolver seus problemas. Como falei várias vezes, vai piorar os problemas. E nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana. Como eu falei, lei de conservação, princípio de conservação. Eu sou atacado, eu retorno, porque eu tenho que sobreviver. Em suas expressões mais grosseiras, a energia serena, aí ele já bota um plano de contraposição, a criação de uma energia de serenidade. Serenidade, lucidez. Serenidade é, eu estou no planeta Terra no momento certo da minha evolução espiritual. Eu estou na família correta para que eu possa desenvolver potencialidades e habilidades. Eu estou fazendo um trabalho de renovação. Sou difícil ainda, mas estou me renovando a cada dia. Eu estou num grupo, em termos coletivos, e estou ofertando o melhor das minhas possibilidades, para que todos possam também estar bem. E aí, cumprindo com o nosso dever, nós nos sentimos, no mínimo, vinculados ao plano superior. E com a vinculação com o plano superior, há investimento, para que a gente possa trabalhar a raiva no tempo. É assim. É um processo de abertura, é um processo de acolhimento, é um processo de autorrespeito, de auto-amor e de contato com seres melhores do que nós mesmos, que possam ser os professores que nos encaminhem para uma proposta diferente. A energia, então, construção de uma energia serena por dentro. Serenidade nos desafios da vida. Desafios, transtornos, limitações, medos, brigas aqui no planeta Terra sempre vai existir. Cabe a nós criarmos um olhar diferente para a vida, mas sempre vai existir esse tipo de dificuldade. É isso que o Emmanuel está falando. Serenidade nos conflitos, serenidade nas tempestades da vida. No Evangelho de Marcos, no comecinho do Evangelho de Marcos, Jesus acalma a tempestade. O simbolismo do Jesus acalma a tempestade. Um barco cheio de discípulos inexperientes, imaturos, infantis, que pensam só nas estruturas de conforto material da vida, começa a bater um vento gigantesco, o barco ameaça derribar, ameaça virar e todo mundo morrer. Qual que é o recurso que eles buscam nesse momento de tempestade? A presença de um Cristo dentro desse barco. Alguém que seja o plano de lucidez e orientação para o nosso barquinho dentro da vida. Nós temos que buscar esse nosso elemento interior de boa orientação, de boa canalização dos nossos recursos, de bom senso de direção, para que a gente possa sair da tempestade como bons barqueiros. E aí lembrar que o melhor piloto de avião ou o melhor barqueiro é aquele que passa pelas tempestades de uma forma tranquila, não é aquele que voa com o céu de brigadeiro o tempo todo.
Não, é aquele que sabe desviar no momento certo, sabe retirar na hora certa, avançar na hora exata. Bom senso encarnado. Por isso que Camille Flammarion falou que Kardec era o bom senso encarnado. Ele sabia fazer as coisas no momento certo, adequado. Sem correria e sem também preguiça. A energia serena edifica sempre. Na construção dos sentimentos purificadores. Então, construção de sentimentos mais purificados. Transformação dessa energia utilizada na raiva em outras coisas mais produtivas. Mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atrabiliários, é um vinho envenenado, que nos prejudica também. E muitos pensam que não, a raiva é só para fora, e aí as consequências é só fora, é só perda relacionamento. Também não ligava muito para ele, não. Se ele não voltar nunca mais, eu nem ligo. Não é isso não, é também algo interno também. Nos intoxica por dentro. Nos desestabiliza organicamente. Acaba construindo uma estrutura interna até de perda de saúde física. Lembrar lá do capítulo lá do Religião dos Espíritos, doenças escolhidas. Né? Doenças escolhidas. Muitas vezes nós construímos a doença na nossa vida. Como? A não manifestação da raiva, nós construímos algo por dentro de nós. Ao mesmo tempo também, quando eu manifesto a raiva de forma intempestiva, o que acontece? Também eu tenho uma série de dificuldades orgânicas. Por isso que a gente tem que trabalhar no ponto equilibrado do meio, caminho do meio sempre. Né? Mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atrabiliários, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos ressaibos. Né? Tem sempre o day after, né? Tem sempre a ressaca moral no dia seguinte. Nossa, o que eu fiz? Fiz de forma intempestiva, machuquei o outro, brinquei com os seus sentimentos, com as suas emoções, e agora vou ter que arcar com esse prejuízo. Mas o padrão do ser que busca evoluir é cai, levanta e continua a caminhada. Sempre assim. Lembrar a fala do Paulo sempre. Joelhos desconjuntados a pedrada, sim, mas eu sigo o carreiro e eu tenho o alvo em meta. Eu sei para onde eu vou. Como eu sei para onde eu vou, eu sei que há acolhimento espiritual, eu sei que há todo um projeto de transformação para minha alma. Porque quando a gente começa a caminhada, é óbvio que todos esses valores começam também a nos auxiliar nesse processo de transformação moral. Vamos lá, então. Administração da raiva. Não joga fora, não. Nem finge que não existe, né? Aí, o processo de guardar a raiva. Muitos de nós guardamos, né? Guarda, ou explode, destrói tudo, ou acaba criando uma construção menos qualificada em termos de uma doença orgânica. Toda vez que a raiva é submetida à pressão e não é digerida, é o negócio do engolir sapo, né? O engolir sapo também tem que ser levado de forma equilibrada. Engolir sapo sempre acaba gerando um problema, um distúrbio orgânico. Né? Muitos vinculam até com a construção do câncer, essa engolição de sapo, né? Mas, ao mesmo tempo, também não tem jeito da gente projetar esse sapo para fora destruindo todo mundo. E destruindo relacionamentos e destruindo pessoas. Eu tiro o processo de saúde que eu devia ter mais equivocado e jogo no outro lá, porque eu coloco um campo de dificuldades no mundo mental do outro que ele vai ficar desequilibrado por muito e muito tempo. Não. Tem que ser como fazer isso de forma equilibrada. Como se colocar diante da outra criatura que despertou a raiva em você de uma forma tranquila, serena, harmônica, mais lúcida, né? Toda vez que a raiva é submetida à pressão e não digerida, produz danos no organismo físico, normal, e no emocional. No físico, mediante distúrbios do sistema vago-simpático, tais como a indigestão, diarreia, acidez, disritmia, inapetência ou glutoneria, como autopunição, etc. No emocional, nervosismo, amargura, ansiedade, depressão e diversas compulsões também. Por isso que nós temos que habilitar cada vez mais o exercício do diálogo, da conversa fraterna. Depois que passa a raiva, eu converso com o outro porque da raiva. Eu converso com o outro, eu me coloquei, eu acho que isso eu não fiz de forma correta, mas você fez tal coisa. E aí gera um acordo. Gera um acordo coletivo. Se é mais apropriado as pessoas continuarem juntas ou fazer um distanciamento por um tempo. Para depois, quem sabe, retornar ao convívio um do outro, né? Então, não guardar a raiva, mas também não projetar em cima do outro de uma forma, muitas vezes, que machuca e destrói o outro. Uma característica interessante também sobre a raiva é que o acúmulo de raiva de nós mesmos acaba gerando tanta pressão interna, mas tanta dificuldade, que eu acabo criando também os mesmos processos de raiva nos meus relacionamentos. E aí nós vamos ter que
nos atentar para isso. Nós gostamos de nós mesmos, nós desenvolvemos o auto-amor, que o que desarma a raiva de nós mesmos é o auto-amor. Raiva de nós mesmos é, eu deveria ter feito algo diferente. Será mesmo? Ou será que você deu conta daquilo mesmo? Autoaceitação tem a ver com isso. Ó. Autoaceitação não é autoindulgência. Autoaceitação não é igual a autoindulgência. Autoindulgência é eu não me trabalho porque eu acredito que eu vou trabalhar isso no futuro, porque eu não tenho condições ainda de fazer isso. Eu posso fazer isso em outras vidas. Não. Autoaceitação é eu estou fazendo o máximo possível e tem coisas que eu não dou conta ainda de fazer. Como eu não tenho como tem coisas que eu ainda não dou conta de fazer, eu aceito que eu não dou conta de fazer esse tipo de coisa. E aí a gente vai ter que estar com a mente bem tranquila. Ó, isso aqui realmente eu não dou conta ainda. Mas eu vou trabalhar. Eu vou comer pelas beiradas, como diz aqui em Minas Gerais, né? Vou comer pelas beiradas, vou trabalhar esse quadro. Vou trabalhar esse quadro no tempo. A médio e longo prazo, por dia eu ter esse tipo de conquista. E eu vou ter que ter muita paciência comigo. Além do alto amor, eu vou ter que ter muita paciência comigo. Nós não nos respeitamos. Nós não respeitamos os nossos limites. Nós não compreendemos, e o mundo de hoje, como diz lá o Byung-Chul Han, da sociedade do cansaço, faz com que a gente enxergue que a gente tem que ter uma produtividade gigantesca, sendo que a gente não tem condições, muitas vezes, de ter essa produtividade gigantesca. O mundo vende pra gente um ideal de produtividade enorme. E, às vezes, a nossa dinâmica, o nosso modelo de vida não é esse da produtividade X, mas nós já estamos fazendo o máximo das nossas possibilidades, mas a gente ainda está ambicionando fazer algo que a gente não dá conta. E aí é um movimento natural de vida. Porque a gente pode ficar desesperado, a gente pode ter raiva de nós mesmos e projetar raiva nos outros por causa dessa frustração de não conseguir fazer o que acredita que poderia já fazer. Ou de ter construído uma imagem que não é real sobre nós mesmos. Nós construímos imagens. Muitas vezes nós construímos imagens dentro da casa espírita. Ah, eu sou bonzinho, eu sou bacana, eu tenho só amigos, eu trato todo mundo bem, eu sou um cara fraterno, eu sou um cara pacato. E aí, quando essa imagem é quebrada ou desestabilizada, eu fico com raiva. Muita raiva. O interessante, eu já aprendi com o trabalho de expositor, as pessoas têm uma facilidade enorme para ter raiva de expositor. Porque o expositor é aquele que aponta o dedo, né? Ou, olha para isso, olha para aquilo. Faz assim, faz assado. Pensa melhor sobre sua vida. Eu estava lendo outro dia uma citação do Diógenes, né? O filósofo Diógenes, ele fala assim, que o filósofo é aquele que todo mundo odeia. Por que todo mundo odeia o filósofo? Porque o filósofo abre a perspectiva. Mostra quadros diferentes do que a pessoa comum estava acostumada a observar. E aí, vendo esses quadros diferentes, ou a pessoa acredita, esse cara é doido, ou começa a pôr em dúvida mesmo a respeitabilidade do outro, e começa até a odiar o outro. Ó, o André falou tal coisa, nossa, não concordo com isso, e briga. E se você brigou, é porque tem alguma coisa para ser investigada. É sempre assim. Quando eu brigo com alguém que está lá fazendo a exposição, não concordo com isso. É algo que eu tenho que fazer uma observação aqui. Tem exposição que é muito ruim mesmo. E como é muito ruim, você não tira nada. Você está com raiva porque o negócio é ruim mesmo. Né? O argumento é ruim, a fala é ruim. Tem umas aí que, meu Deus do céu, difícil demais, né? Tomara que a minha não seja assim. Se for assim, eu vou embora. Né? Mas, então a gente tem que ver, ó, a fala coerente, a fala lúcida, a pessoa, você vê que a pessoa está bem estabilizada e algo me toca, eu, a interrogação. O Honório tinha essa capacidade de fazer isso comigo. Eu já saí várias vezes chutando porta lá, quando ele falava lá nas palestras dele, porque tinha coisas que me desestabilizavam, tinha coisas que mostravam outros ângulos, que abriam novas perspectivas de orientação, novos caminhos de entendimento. Tinha coisas que apontavam para dentro de mim, coisas que eu era e não admitia que eu era. E aí eu fui com muita raiva, mas eu fui assimilando, eu fui tentando pensar, refletir, fui tentando elaborar melhor como eu podia trabalhar com aquele tipo de conteúdo de uma forma honesta. Né? Porque eu acho que a gente tem que ter honestidade intelectual. Nós temos que ser honestos intelectualmente. Se a gente está tendo a oportunidade de aprender aqui na Casa Espírita, é porque tem um motivo. E se tem um motivo e tem espíritos superiores investindo em nós temos que investir também nisso. É um trabalho coletivo, não é um trabalho de cima para baixo. Mas é um trabalho nosso, começa em nós. De abertura em nós. Por isso que eu coloquei, quando eu falei da raiva de nós mesmos, uma citação do Emmanuel do livro Calma, da construção da paz em nós. Porque a construção dessa paz, dessa mansidão, dessa tranquilidade interna é nossa responsabilidade. Sou atacado, mas eu entendo a outra pessoa. Eu compreendo. Eu sou fraterno. E aí o ataque que a pessoa me fez, eu transformo esse ataque em algo positivo. Eu proponho algo diferente para a vida. A paz em nós, repitamos, nasce da compreensão em serviço.
Nós compreendemos a nossa caminhada evolutiva e compreendemos a nossa função no planeta Terra, o nosso propósito superior. E a compreensão e serviço é mantida pela tolerância, abertura, tolerância, compreensão com o outro. Para com os erros alheios e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros. Eu aceito os meus erros e ao mesmo tempo começo a olhar para o outro com o outro olhar, porque eu sei que eu cometo muitos erros e o outro também. Me torno irmão dele. Me torno irmão porque eu vejo que também tem dificuldades e eu também tenho. E que nós todos estamos tentando trabalhar algo diferente. De modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Então, o processo de correção é sem tumulto e no tempo ampliado, muitas vezes. Você não vai mudar o conflito que tem dentro do seu lar, de brigas, de reclamações, de ofensas, de raiva, muita raiva expressa de uma forma até desagradável, machucando o outro, da noite para o dia. Vai ser um processo de acolhimento, vai ser um processo de compreensão, vai ser um processo de transformação dessa raiva interna nessa via de maior equilíbrio, que é a estrutura da paz. E aí a gente vai ter que entender a raiva, então. Vai ter que olhar para dentro e falar, raiva, como é que você funciona, minha querida? E o que eu posso fazer para te transformar nessa jornada? A raiva é um sentimento que se exterioriza toda vez que o ego sente-se ferido. Nós nos sentimos feridos. Nós sentimos que o nosso orgulho foi machucado. Nós sentimos que nós não fomos respeitados. Nós sentimos que nós não fomos amados. E aí, o que nós fazemos? Nós retornamos também na mesma moeda, para doer. Nós fazemos para doer. Né? Tem que pensar nisso também. Quando eu projeto a raiva para fora, nós fazemos para machucar. Não é para botar limite nem nada, não. É para machucar o outro. A raiva é um sentimento que se exterioriza toda vez que o ego sente-se ferido, liberando esse abominável adversário que destrói a paz do indivíduo. Destrói a paz sua, destrói, muitas vezes, se o outro não é vigilante, a paz do outro que está do seu lado. E o processo de explosão da raiva talvez seja o mais difícil de todos em termos de resultado externo. Lembrar lá do filme Um Dia de Fúria, né? O filme Um Dia de Fúria é o Michael Douglas, oprimido por todas as construções sociais, um emprego que não alimenta ele espiritualmente, uma projeção de vida de muita infelicidade, de muita angústia, de muita frustração, de muito rancor, de muita mágoa. Isso quer dizer, a raiva já está dentro, já apedrejada ali dentro dele, e aí ele dinamiza essa raiva no negativo, projetando para fora. Ó, não vou aceitar mais o que a sociedade faz comigo, eu vou pegar meu taco de beisebol, vou surrar todo mundo que aparecer na minha frente. E todo mundo que se contrapor a meu plano de oposição, de vivência, eu vou destruir. E aí Um Dia de Fúria trata desse assunto. Eu me sinto no direito de machucar os outros, porque essas pessoas me machucaram durante toda a minha vida. Não pode funcionar assim. Né? A leitura não é essa. É óbvio que há muitas pessoas que trabalham junto com a gente para machucar a gente. Entram forte, para seres encarnados e desencarnados. Machucam a gente com força no nosso mundo interno. Mas aí a gente tem que fazer o quê? Administrar esse ataque. Administrar esse ataque e transformar esse modelo de que quer me machucar em algo positivo e produtivo. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. Né? Aquele que no estado de cólera, fúria e ira, a tudo se atira, tudo quebra, tudo destrói. Destrói pessoas, destrói objetos. A natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem, porque teve o orgulho ferido. Ele não faz o que eu quero. Ele não é do jeito que eu quero. Não é a circunstância que eu gostaria nessa vida. Então, o processo que a gente for pensar vem de rebeldia, né? Eu me rebelo diante das leis divinas. A raiva, então, pode ser explorada também nesse aspecto. É uma rebelião às leis divinas. O que é rebelião às leis divinas? A vida me propõe uma certa caminhada. Eu não aceito nada que tem dentro dessa vida. Por isso eu me rebelo e não quero nem saber. Eu vou contra as leis superiores. Quebrando-os porque ele não obedece. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, pudesse olhar frente a frente para ele e falar assim, nossa, André, você está totalmente destemperado, louco, alucinado, né? Eu ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Então, ou teria medo, ou se acharia um ridículo por estar fazendo daquele jeito. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Né? Então, imagina, aquele que apela demais. Eu já fiz isso muito. Né? Hoje em dia, quando eu olho para o espelho de manhã, eu penso nisso, sempre nessa frase.
Ó, olha, imagina, quando você apelou, se você se olhasse no espelho, você ia ver, ou você tinha cara de louco, ou de extremamente perturbado, ou alguém que não tem o mínimo respeito por si mesmo. No mínimo, você tem que evitar esse tipo de manifestação. Porque isso não traz nada de positivo e produtivo nem para você, nem para outra pessoa que está do lado. Não vai melhorar e não vai mudar a outra que está do seu lado. Raiva, bater, fazer tal coisa, tal coisa, vai mudar a situação? Não vai mudar a situação. Então nós vamos ter que criar uma outra mentalidade, um outro gatilho mais positivo para esse tipo de emoção. Aí, a base, uma das bases também, além da insegurança, a desconfiança, o medo, é a construção da autoestima, né? A imagem que eu tenho de mim mesmo. Qual a imagem que eu tenho de mim mesmo? A imagem que eu tenho de mim mesmo é que eu não sou apropriado aos locais onde eu estou? A imagem que eu tenho de mim mesmo é que está sempre faltando alguma coisa em mim? A imagem que eu tenho de mim mesmo é que as pessoas não gostam muito de mim? Eu vou estar sempre num estado de paranoia, né? Porque se eu acredito que as pessoas não gostam de mim, que as pessoas me tratam mal, que as pessoas fazem isso comigo, qual que é o meu estado? Paranoia. Eu estou sempre esperando o ataque, eu já estou armado esperando o ataque, eu já estou com o escudo da mão aqui. Se ele dá, eu dou de volta. E a gente não pode andar armado, como eu já disse. Somente consegue a lucidez aquele que se autoanalisa, necessidade de autoanálise, para ver se a gente está muito paranoico dentro da vida. Disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Sem essa construção das máscaras, que muitas vezes bloqueiam o nosso entendimento do nosso mundo interno. Para isso, não se julga, nem se justifica. Então, dois padrões de opostos também. Ó. Não se julga. Né? Não fala, você é péssimo, você é horroroso, você não serve para nada. Não se julga. Não tem um auto-julgamento muito severo. Né? Mas, ao mesmo tempo, também não se justifica. Cometi um erro. Estava errado, eu estou lidando com a pessoa ultimamente, que a pessoa só se justifica. Estou até rindo aqui. Só justifica. Faz tudo errado e só justifica. Em vez de ser um movimento natural de vida, ponto de equilíbrio no meio, eu fiz tal coisa errada e não concordo com o que eu fiz. Não, a pessoa se justifica, faz a coisa errada e se justifica. Também é um desvio, é uma fuga da realidade. Então, nem é aquele que se julga de uma forma, não, sou péssimo, sou horrível, sou cruel, nem aquele também que se justifica com tudo. Posso fazer tudo porque tudo tem um motivo para ter feito isso. A gente tem que caminhar esse caminho do meio. Aceitar as nossas limitações, nossas imperfeições, nossos medos, nossas dificuldades e caminhar com isso, porque nós estamos trabalhando. Não se acusa nem se culpa, apenas descobre-se. A identificação segue-se o trabalho da transformação interior para melhor, utilizando-se dos instrumentos do auto-amor, da autoestima, da oração que estimula a capacidade de discernimento, da relaxação que libera das tensões, da meditação que faculta o crescimento interior. Então, todos esses são padrões para que a gente possa melhorar na vida. Vamos caminhar que já está quase no nosso finalmente, né? Então, a base para o Evangelho segundo o Espiritismo da manifestação da cólera na minha existência é o orgulho ferido. Eu acredito, porque a imagem construída tem isso, né? Eu crio a imagem de mim mesmo. E aí, como eu criei uma imagem de mim mesmo, se alguém aponta para essa imagem e fala, isso aqui não está certo não, você está viajando. Eu fico ofendido com isso. Ofendido com isso, um retruco, né? O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. O orgulho faz com que nós acreditemos que somos mais do que somos realmente. A não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, e qualquer fala vira fala de briga, fala de conflito. A vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede então? Entregai-vos à cólera. Então, aparece a cólera porque eu me sinto diminuído, porque eu me sinto machucado pelo outro, porque o outro olha aspectos de mim que eu não reconheço. E aí eu vou ter que pensar quais são esses aspectos que as pessoas apontam em mim várias vezes, que eu não reconheço e apelo com o outro. Será que é verdade que o outro está falando? Eu tenho que analisar de forma crítica. Às vezes é, às vezes não. Às vezes é um ataque mesmo para me desestabilizar emocionalmente. E aí o trabalho nosso é de contenção, não de evitar. A contenção é diferente da repressão, né? Repressão é, eu finjo que eu não tenho raiva. A contenção é, eu tenho raiva. O que eu vou fazer para conter ela? Para que ela não manifeste de uma forma tão destrutiva? Por essas máximas, Jesus faz da doçura as virtudes que nós temos que trabalhar para desarmar essa raiva no tempo, né? Para transformar, na realidade é transformar essa energia da raiva num outro tipo de energia mais calma. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei.
condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então, é um trabalho nas nossas manifestações corporais, atitudes e ações na vida, é um trabalho com a nossa fala. Por isso que eu falei lá da raiva camuflada também. É um trabalho de melhorar as ironias, não ser tão agressivo no termos das ironias, do humor exacerbado, do senso de justiça. Eu vou ter que começar a falar de uma forma mais equilibrada. Como? Me compreendendo e compreendendo o outro. Se eu me compreendo e compreendo o outro, eu crio diálogo, eu crio conexão, eu crio contato, eu crio troca. Então nós vamos ter que abrir nosso campo para isso. Vamos lá, tranquilo, né? Uso do tempo. Um dos pontos de trabalho sobre a raiva é usar o tempo de forma adequada. Saber que está com raiva e saber que tem que se afastar nesse momento, para que não gere uma repercussão maior na minha vida. De bom alvitre, sempre que invadido pelo desequilíbrio dessa natureza, o paciente reserve-se a coragem de adiar decisões. Não fala na hora que está com raiva. Silencia. Silencia e dá uma passeada. Dá uma esfriada na cabeça. Aliás, é um conselho desde sempre, né? A pessoa que está encolerizada, raivosa, magoada, machucada, não converse com o outro. Saia para dar um passeio, depois você conversa com a cabeça mais fria. O paciente reserve-se a coragem de adiar decisões, de responder para esclarecer, né? De discutir em nome da autodefesa, porquanto, invariavelmente, o ego ferido precipita o em postura inadequada, de que se arrependerá de imediato ou mais tarde. Então, abra a mente para isso. Você vai se arrepender se você falar no calor das emoções. Então, a gente vai ter que ter também essa estratégia de vida. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica, uma ação enérgica dentro da vida. É necessário uma ação enérgica na vida? A limitação dos outros? É óbvio que é necessário. Jesus já mostra isso nos evangelhos. Jesus não é sempre paz e amor nos evangelhos. Ele também derriba lá o templo, lá, os vendilhões do templo, porque ele sabe que aquilo ali não é ambiente de fazer aquele tipo de proposta. Jesus chama a atenção de forma enérgica aos fariseus por diversas vezes, da hipocrisia que eles tinham. Porque ele tem que fazer esse padrão. Amar também é limitar. Amar também é falar, você vai até aqui, mas você não avança. Aliás, o limite é construir as relações em termos de equilíbrio, para que não se destemperem na reação despropositada logo à frente. Se você deixa a pessoa fazer na sua vida tudo que ela quer, uma hora você vai perder a paciência e vai agredir ela. Mas se você coloca limite, você vai até aqui e aqui você não passa. Porque aqui é o meu movimento. Aqui você está invadindo o meu território. Se você se coloca dessa forma adequada, pronto, acabou. Você melhora, você constrói uma relação justa, harmônica. Mas se você deixa a pessoa entrar demais na sua vida, o que acontece? Você acumula, um dia você explode. Então a gente tem que aprender. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos a uma ação enérgica, óbvio. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica, da cólera, intempestiva, desequilibrada, agressiva, né? Para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Então, por vezes, surge a ocasião de um exame mais sensato, maior sensatez nas nossas avaliações, e a razão da ira desaparece. Você analisa, também não foi assim, de tal forma que eu deveria apelar. Então eu posso deixar isso mais tranquilo, mas sempre com diálogo, sempre com um trabalho de leitura interior e ao mesmo tempo expressão no externo, falando com outra pessoa o que aconteceu, o que incomodou, por que incomodou e por que eu acho que pode ser diferente para a gente construir um melhor relacionamento. É construir uma cerca protetora, né? Na realidade é construir uma cerca protetora em torno de nós para que a energia da raiva não tome conta da nossa vida. Tem gente que é viciada na energia da raiva, né? Tem gente que é viciado nessa emoção e adora sentir raiva, tem prazer em ter raiva. Porque, como eu falei no começo, a raiva expressa um campo de poder. Eu sou poderoso. Eu faço, eu desmando, eu não ligo para ninguém. Eu corto qualquer pessoa da minha vida, eu entro no processo de raiva e pode ir embora, não tô nem aí pra você não. E aí eu vou ter que trabalhar isso, porque essa projeção de eu tenho poder, não, eu vivo também em comunidade, eu vivo em sociedade. E as pessoas se alimentam em termos de amor. As pessoas se alimentam em carinho, em fraternidade. Então eu vou ter que trabalhar essa questão. Criar uma cerca de proteção, mas de forma equilibrada. Ao mesmo tempo, a terapia da prece e da meditação constitui
um salutar recurso para o controle das emoções. Então, implemento na nossa vida, nos diversas fases da vida, durante o dia, antes de dormir, de quê? Prece e meditação. Nós vamos ter que treinar cada vez mais essa conexão com as faixas superiores da vida, a partir da prece e da meditação. Da prece, a conexão com os espíritos superiores, e da meditação, o contato com esse nosso mundo interno, no campo de reflexão mais aprofundado. Nós vamos ter que treinar isso todo dia, e nós temos que pensar qual que é a qualidade da nossa prece, qual o modo certo de orar, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um modo de orar que se entrega, né? Um modo de orar que se abre, um modo de orar que cria mesmo um convívio adequado com espíritos superiores e com as leis da vida. Também um modo de meditação e reflexão, que eu olho para dentro de mim, eu olho como está funcionando os meus pensamentos e não inibo. Eu sei que aquilo ali é expressão do meu mundo interno, eu não inibo esse tipo de pensamento, mas procuro substituir isso do tempo para pensamentos mais harmônicos, mais estáveis. Então, é um grande exercício, muito difícil de ser feito. Muitas vezes demanda diversas e diversas vidas para um controle pleno da minha mente. Salutar recurso para o controle das emoções. Reabastecimento de energias vigorosas que se encarregam de acerenar o sistema nervoso central. Então tem também o processo de alimentação psíquica, né? Troca fluídica. Se eu estou com raiva, um amigo espiritual calmo e equilibrado, sabendo do meu bom propósito dentro dessa existência e sabendo que eu me comunico com ele em outras fases da vida de uma forma bem integrada, vem o meu auxílio. Me ofertar esse acolhimento, esse conforto, para quê? Para que eu fique mais calmo, mais sereno, para que eu possa estar mais equilibrado, ajustado, né? Reabastecimento de energias vigorosas que se encarregam de acerenar o sistema nervoso central, impedindo ou diminuindo a incidência da ira, né? Impede a nossa incidência, né? Porque eu tenho sustentação no trabalho, eu tenho sustentação na minha caminhada. É necessária sustentação, eu estou pensando também diversas vezes sobre isso. Nós necessitamos de sustentação na nossa vida. Sustentação no lar, em casa, sustentação junto aos nossos trabalhos voluntários, sustentação no campo mesmo maior da sociedade. Caminhar sozinho de vez em quando é muito difícil, né? Outro padrão para a gente trabalhar nossa raiva é o que eu falei do artigo da Revista Espírita, o poder da vontade sobre as paixões, é o uso da vontade. Nós temos que usar a nossa vontade para canalizar a nossa raiva, para coisas produtivas. Não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Aí é a fala dos espíritos. Será que existe paixão viva e irresistível? Será que existe algo que eu tô com raiva, não tem jeito, eu não consigo segurar? É meu, eu vou explodir. Não dou conta, não dou conta. Será que existe isso mesmo? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Quero, gostaria de ser como o Chico. Gostaria? E qual é o trabalho que você faz para se tornar igual ao Chico? Ah, gostaria de ser igual o Emmanuel, gostaria de ser igual a Mahatma Gandhi, gostaria de ser igual a Madre Teresa de Calcutá. Beleza, eu quero ser essas criaturas em termos de virtudes. O que eu pago? Eu pago o preço da vida para me tornar uma pessoa como essa? O preço é caro, é muito caro. O preço é de trabalhar com a sua raiva sendo atacado e ter fortaleza moral para enfrentar os desafios da vida. Essas pessoas foram atacadas e receberam os ataques e transformaram os ataques em amor que retornou. Isso é um padrão avançado de estudos quanto a essa emoção da raiva. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitas que assim não seja. Querem, mas se não fica acontecer, muito bom, que eu gosto é do padrão antigo mesmo. Eu gosto é do prazer de sentir raiva. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito nela se compraz. Ele adora ter raiva, como eu falei, ele adora o poder da raiva, ele adora machucar os outros. Ele se sente o poderoso. É que seu espírito nela se compraz, em consequência de sua inferioridade moral. É óbvio. A base é a inferioridade moral. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. E aí um ponto interessante. Reconhece o seu verdadeiro espírita por sua transformação moral, no movimento natural de vida, de mudança, mas também por domar suas más inclinações. Eu tenho raiva e vou ter que domesticar ela. Vai ter hora que você vai segurar mesmo? Vai engolir o sapo mesmo? Vai ter hora que vai ser engolir o sapo mesmo. Mas eu vou digerir aquele sapo do tempo. O problema é não digerir e fingir que não tem sapo por dentro. Mas eu vou digerir esse sapo e falar assim, não gostei, estou trabalhando, estou refletindo aqui, estou metabolizando essa proposta. Para quê? Para que não ocorra de novo. E aí eu vou ter que compreender a minha natureza espiritual, compreender essa natureza espiritual. Compreender que eu sou um ser na Terra trabalhando uma proposta de espiritualização da minha alma. Por quê?
Há espíritos raivosos? Óbvio que tem espíritos raivosos, porque carregam a emoção da raiva também para o plano espiritual, porque é deles. E como carregam a emoção da raiva lá para o plano espiritual, quando eles veem as situações que incomodavam eles aqui no plano físico, o que eles fazem? Tem raiva. Lembrar lá do livro Sexo e Destino, né, o Pedro Neves, né? O Pedro Neves manifesta ira e cólera no plano espiritual, porque vê que o genro dele trai a filha dele. E ele não dá conta de ver isso. E ele manifesta a raiva, a ira, porque ele... Aí o orgulho ferido, né? Não deveria ser assim. Não aceito que seja assim. Eu não concebo que Deus permita essas coisas no planeta Terra. E aí a gente coloca no padrão do vingador. Do vingador, do justiceiro, do orgulhoso. O orgulhoso acredita que tem um sistema todo pessoal de leitura de vida, além da divindade. E tá tudo errado, né? É ele que tá certo. Tá tudo errado. Tá acontecendo ali que tá tudo errado. Eu que sou certo, Deus está errado. E nós vamos trabalhando essas domar as más inclinações. Vencê-las para ele é um triunfo do espírito sobre a matéria. Eu vejo, quando a gente trabalha com a raiva, a cada dia uma vitória é muito gratificador. Nossa, até um tempo atrás, tal pessoa faria isso comigo, eu falaria, desestabilizaria, ficava doido de raiva. Agora não fica mais. Fica magoado, ressentido, machucado, destruído por dentro, moralmente? Com certeza fica assim. Mas já é um processo de avanço do trabalho com essa emoção. Um outro ponto, para aqueles que têm uma raiva mais forte, eu até, outro dia, foi aqui mesmo, indiquei o filme lá do Adam Sandler, né, da terapia de choque, né? Que é o Adam Sandler não aceita a raiva dele, aí o Jack Nicholson vai fazer um tratamento com ele para que ele possa, no mínimo, observar. Eu tenho raiva. Eu sou um cara raivoso e eu vou ter que trabalhar isso. Então, terapia. Encontrar alguém para conversar. Encontrar alguém para desabafar, encontrar alguém para expressar essa raiva e começar a reeducar essa emoção. Tornando-se contínua, né? Continuidade, manifestação difícil, manifestação muito destrutiva, como resultado de estresse, de ansiedade, de insegurança e de medo mórbido, faça indispensável uma terapia psicológica, de modo a ser detectada a causa desencadeadora do fenômeno perturbador, que tende a agravar-se, quando não cuidado, de forma adequada. Então, tende a agravar quando a gente não trata isso de uma forma adequada. É hora de olhar para dentro de nós e é hora de transformarmos a nossa condição dentro desse planeta. Uma condição mais tranquila, mais paz interior. Por isso que fica para o nosso encerramento, eu vou até aqui, vou começar a desligar aqui, fica para o nosso encerramento, que está acabando nosso tempo, a fala do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o trabalho de fusão dos dois versículos bíblicos das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados dos mansos, porque eles herdarão a terra. Herdarão a terra porque construíram a mansuetude, a paz interior. Construção própria, responsabilidade pessoal. Nós somos responsáveis por nosso mundo interno. Ao mesmo tempo também, bem-aventurados aqueles que são pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores eu construí tal padrão de paz e equilíbrio por dentro de mim, eu concilio as pessoas agora. Eu trabalho junto com outras pessoas, orientando os seus caminhos. Talvez sejam virtudes adequadas para aqueles que atendem o telefone na Associação Expressa, né? Construir mansidão, paz, equilíbrio por dentro e se tornar um pacificador, porque aquele que escuta de forma qualificada é um grande pacificador. Pacificador de emoções, de sentimentos, de pensamentos, para que as pessoas possam, né, expandir as suas condições no planeta Terra. Expandir suas potencialidades, suas faculdades, se tornando seres mais virtuosos, seres espirituais realmente. Então fica essa chamada para que a gente possa refletir quanto que nós temos de raiva, como ela se manifesta e como nós podemos transformar a nossa raiva. Já começamos, né? Se a gente está gostando do tema, é porque já